Remoção de ruído, isso tudo aqui, que geralmente entra junto com a sua gravação. Então, quando você for gravar, apertar o REC, faça mais ou menos 2 segundos de silêncio antes de começar a tocar ou de gravar a voz, para que o programa capture somente aquilo que está entrando junto com a sua gravação, esse barulho de fundo, porque a gente precisa ter uma amostra disso para que a ferramenta Noise Reduction remova este barulho completamente de todo o seu áudio. Completamente ou o suficiente para que ele não fique mais audível, tá bom? Noise Reduction, menu Effects, Restoration, Noise Reduction. Clique em Capture Profile para que a ferramenta capture o trecho selecionado. Esse trecho selecionado. 1 segundo já é suficiente, tá bom? E um gráfico irá se apresentar aqui para você analisar as ondas do arquivo capturado. Olha lá. Representa em amarelo, olha lá. Em amarelo, a quantidade de redução de ruído que se produz em certa frequência. E aqui no Noise Reduction Level, você determina a quantidade desse ruído que você quer remover. Nem sempre 100% é o ideal. O ideal é você remover o suficiente para que este barulho não seja mais audível. Então a gente vai testando. Coloca aqui embaixo, dá um preview. O gráfico aqui indica, e a audição também indica que ainda tem ruído. Você aumenta aqui um pouquinho. Ainda tem um pouquinho de ruído. Aumenta mais um pouco. E esse ruído some completamente. Então, agora você clica em Select Entire File para selecionar todo o arquivo, para que o filtro seja aplicado não somente em cima da amostra, mas em todo o arquivo. Ok. As melhores promoções você encontra nas Casas Bahia. Tá aí. Vou desfazer o comando. Voltou o barulho. E vou entrar na ferramenta de novo. Por aqui agora, ó, pela barra de ferramentas. Tá? Outra maneira de eu capturar este arquivo, em vez de eu entrar na ferramenta, clicar em Capture Profile, eu posso simplesmente clicar com o botão direito em cima da minha amostra e clicar em Capture Noise Profile. É mais rápido do que eu abrir a ferramenta. Esse arquivo já foi lá para a ferramenta. Chegando aqui, eu simplesmente defino a quantidade de ruído, de remoção de ruído, e Select Entire File, clico em OK. É bem rápido. Se o seu áudio estiver muito ruim, o que vai determinar esse barulho de fundo é a qualidade da sua captação. Placas de áudio on-board ou de baixa qualidade vão inserir mais barulho de fundo. Depende do seu microfone, depende do pré-amplificador. Somente equipamentos assim, que produzem noise acima de 120 dB que você não escuta nada. Tá? Somente placas de áudio muito profissionais, microfones excelentes, pré-amplificadores excelentes, que você consegue essa façanha. Caso contrário, todo mundo sempre vai ter um pouquinho de barulho no fundo. Em alguns casos será necessário usar a ferramenta ou não. Tá bom? E também acontece de você, de repente, estar com uma amostra de áudio onde tem muito barulho. Esse barulho, às vezes, se mistura com o seu áudio e fica quase impossível remover 100%. Então, você vai no meio termo, porque se você tentar remover tudo, você corre o risco de criar um som metalizado. Então, às vezes, em alguns casos, se você fez uma gravação externa, entrou barulho de vento, pessoas falando, isso aí não vai sair. Você vai reduzir, tá bom? Você vai ter que chegar no meio termo, deixar um pouquinho de barulho e eliminar boa parte, preservando a originalidade do áudio. Este outro gráfico, o Reduction Graphic, define a quantidade de redução de barulho em certas gamas de frequência. Por exemplo, se você precisa reduzir só barulho nas frequências mais altas, ajuste esse gráfico de forma que se proporcione menos redução de barulho nas frequências baixas e mais redução nas frequências altas. Você passa o mouse por aqui e você tem essas informações, ó, de frequência e de porcentagem. Se o gráfico for zerado, que é esse caso aqui, você pode editar. Se ele for zerado, que é esse caso, a informação que o filtro vai usar somente essa informação da amostra capturada para reduzir o barulho. E na maioria das vezes, isso por si só já é suficiente. Eu vou mudar aqui em View para Spectral Frequency Display. Vou dar um zoom aqui no trechinho desse barulho.
E com o botão direito aqui na régua vertical, eu vou pegar só o piso. Olha lá. Então aqui eu estou vendo com mais precisão o barulho. Se eu subir a régua aqui, esse barulho vai sumindo, olha lá. Essa sujeira vai sumindo. Então tá aqui, tá nessa frequência o barulho da minha gravação. Tá bom? Então esse gráfico é para isso aí. Aqui em Remove Noise é o que a gente fez, a gente removeu o barulho. Se eu selecionar Keep Only Noise, ele vai fazer o contrário. Ele vai manter essa análise em todo o áudio e vai remover o resto, ou seja, o instrumental, a voz, nesse caso que vai remover a voz. Vai ficar um pouquinho lá de voz ainda, mas ele vai manter o noise e vai remover a voz. Aqui pode deixar em 4096, porque senão demanda muito processamento. Aqui já está bom. Aqui em Snapshots pode deixar em 4000. Reduce by, depende da sua captação. Se você tiver uma captação não muito legal, que entra muita cheira, você pode aumentar isso aqui para 50, 60, tá bom? Se sua gravação for legal, tiver uma captação legal, pouco nível de ruído, pode deixar em 40, 30. Eu geralmente trabalho em 30. Precision Factor, você pode deixar em número ímpar acima de 5. 5, 7, 9. Em 10 não. O legal é ser entre 7 e 9. Tá bom? Smooth Amount pode deixar assim, o resto pode deixar assim. É isso aí. Ferramenta Noise Reduction. Menu Effects, Adobe Audition 2.0.